Olá pessoal, nesta parte do bloco, que é o bloco 1 e a parte 4, nós estaremos falando sobre manutenções detectivas. Esta parte do bloco, manutenções, é a última do bloco e com ela estaremos cumprindo ao objetivo, que é sabermos aí identificar os tipos de manutenções através da conceituação e da exemplificação de cada uma. Então vamos lá. Bom pessoal, agora vamos falar sobre o que existe de mais moderno em se tratando de tipo de manutenção. Mas antes, vamos analisar a imagem ao lado. Temos um iceberg que representa os tipos de problemas com suas respectivas manutenções. Na ponta do iceberg, ou seja, a parte que se encontra fora da água, que é sempre a menor porção do iceberg, representa os defeitos, ou seja, todos os problemas que podem ser notados por qualquer um. Estes problemas geralmente são tratados com manutenções corretivas e podemos fazer uma observação dentro desta perspectiva. Quanto maior for o tamanho da ponta do iceberg, maior é o que está submerso, ou seja, quanto maior for a quantidade de manutenções corretivas, maior o desafio para que se possa eliminá-las. Ao meio do iceberg, nós podemos encontrar aí submerso problemas que não se apresentam, ou seja, nem todos podem ver. São aqueles que vão se tornar um defeito, uma falha e uma quebra. E como não estão aparentes, é necessário procurá-los. Então, para isso, pelo menos o básico deve ser feito, que são as inspeções sensitivas, e isto somente pode ser feito por profissionais capacitados que sabem dar a devida importância a estes problemas. E pelo fato de que não se investe em manutenção preventiva, a maioria desses problemas ficam escondidos, prontos para se transformarem em uma corretiva, ou seja, em um transtorno e custo. Na base do iceberg, que também encontra-se escondida dentro da água, temos problemas que somente com tecnologias preditivas e detectivas se pode ver. Neste local estão as causas primárias dos defeitos, falhas e quebras. Já falamos anteriormente nas técnicas preditivas que nos ajudam a ver estes problemas. Agora vamos conhecer a manutenção detectiva, que é a última geração das tipologias das manutenções que revelam os problemas. Vamos nos questionar primeiramente com a pergunta: qual a definição de manutenção detectiva? A resposta será: manutenção detectiva é um conjunto de ferramentas tecnológicas que buscam o monitoramento full-time das grandezas físicas e variáveis dos processos e sistemas das máquinas e equipamentos. Comparando as manutenções preditivas com as detectivas, podemos dizer que, enquanto a manutenção preditiva busca avaliar periodicamente, ou seja, de tempos em tempos, o estado das máquinas e equipamentos, a manutenção detectiva não é periódica. Ela é realizada durante todo o tempo, por isso full-time. Esta diferença é percebida nas metodologias tecnológicas que são utilizadas. Vamos entender isto através de um exemplo bem simples. Na figura ao lado, temos o uso da manutenção preditiva chamada de análise de vibrações. Nesta manutenção, o especialista realiza a coleta de dados de forma periódica para análise e diagnóstico posterior. Agora, nesta figura, nós observamos que a mesma atividade é executada, mas agora de maneira não periódica, ou seja, durante todo o tempo as informações são coletadas por um par de sensores, e enviadas para um sistema de avaliação e diagnóstico que, através de parâmetros pré-estabelecidos, determina o estado da peça, da máquina ou equipamento. Esta é uma manutenção do tipo detectiva. Manutenções detectivas são encontradas incorporadas em vários sistemas.
Podemos encontrar a manutenção detectiva embarcada em diversas máquinas engenheiradas, como compressores, por exemplo, onde seus sistemas de proteção buscam disponibilizar informações de estado do funcionamento das peças dos equipamentos da máquina em uma IHM, ou seja, interface homem-máquina. É claro que, em se tratando de tecnologia moderna, esta possui um custo elevado, principalmente pelo fato de que a nacionalização de tecnologia ainda anda em passos pequenos no Brasil. Ou seja, não produzimos ainda tecnologia suficiente para atender à demanda da evolução do mercado. Como temos que importar tecnologias, acaba ficando bastante caro o uso da mesma. Outro detalhe bastante importante é que, como falamos anteriormente, quanto maior o nível de segurança e de tecnologias embarcadas em uma máquina, mais cara fica esta máquina no mercado. E isso, sem dúvida alguma, retira a competitividade da máquina, tornando a mesma inviável de se produzir. Por isso, vamos encontrar informações foldadas, ou seja, insuficientes para uma classificação de boa manutenção detectiva na maioria das máquinas produzidas no Brasil e fora do Brasil. Vamos tomar como exemplo uma envasadeira com uma figura ao lado. Esta é uma máquina que possui uma tecnologia embarcada de última geração. A gama de informações das variáveis de seus sistemas é de excelente qualidade, mas em se tratando de manutenção detectiva, ela trabalha apenas no primeiro degrau da mesma, ou seja, possui um sistema de informação que abrange especificamente variáveis de processo, como pressão, temperatura, tensão elétrica, corrente elétrica, velocidade, aceleração. Para suas manutenções, utiliza-se de contadores cíclicos de sistemas no processo. Então, podemos afirmar que, em se tratando de manutenção detectiva, a mesma trabalha com uma margem de erro e acerto, ou seja, usa-se de uma periodicidade para determinar substituições e intervenções em seus sistemas mecânicos e eletroeletrônicos. Bom, é comum encontrarmos confusões acerca da definição de automação industrial em relação à manutenção detectiva, pois existe uma linha tênue, muito tênue, que separa a utilização das duas definições. Mas temos que saber que nem todos os sistemas automatizados possuem inserido em seu contexto as manutenções detectivas. Vamos entender um pouco isso. A automação industrial ela busca, através da integração de tecnologias de acionamento de conjuntos mecanizados, com a de hardwares e softwares desenvolvidos para possibilitar principalmente a maximização da eficiência da produção, reduzindo a interferência humana sobre processos e máquinas. Quando falamos em automação, a primeira imagem que nos parece é a imagem de sistemas de controle que, através do uso de softwares e hardwares, substituem as intervenções humanas em operações principalmente de caráter cíclico, ou seja, repetitivas e que requerem alta concentração e nenhuma margem de erro. Como sabemos, a produção em grande escala necessita de uma mecanização, e esta, por sua vez, precisa ser relativamente operacionalizada por energia elétrica e comandos. Na história da produção, mais precisamente nas décadas de 70, 80 e até meados de 90, as questões ligadas aos comandos elétricos, ou seja, sistemas de acionamento e controle das mecanizações de produção, tinham como base relhamentos, botões de comando e painéis sinópticos, como podemos observar nas figuras ao lado. Com a evolução tecnológica, principalmente da microeletrônica e da eletrônica de potência, inicia-se a substituição destes sistemas por sistemas mais seguros e que principalmente demandam de menos cabeamento e espaço, e também insere no contexto a substituição das informações analógicas pelas digitais, como podemos observar nas figuras ao lado. Então, em conjunto com o avanço tecnológico da microeletrônica e da eletrônica de potência, a tecnologia da informação também evolui ao nível de desenvolvimento de novas linguagens de programação que propiciaram ainda mais o monitoramento e o controle desses acionamentos e de suas variáveis. Entramos na era da informatização industrial de processos. Esta informatização de processos, como exemplificada na figura, exige uma coordenação
e controle cada vez mais informatizado. Esta informatização, que possui uma estrutura de transferência de dados, cuja configuração chamada plataforma de dados evolui no sentido do desenvolvimento paralelo dos hardwares, tendo como objetivo o atendimento a padrões de segurança e confiabilidade, pois, como já dissemos, o objetivo da automação e a eliminação de erros em processos de produção contínua, tornando a empresa competitiva. Bom, dando continuidade ao assunto em questão, mas não nos aprofundando tecnicamente no mesmo, vamos comentar um pouco sobre os níveis de automação como está descrito na imagem. No primeiro nível, nós encontramos os dispositivos de campo. O que são esses dispositivos? Esses dispositivos são os equipamentos que usamos para determinar ações como contar, avançar, recuar, separar, ou seja, são sensores, atuadores, limitadores, etc., que nos enviam sinais que podem ser analógicos ou digitais para serem processados e atenderem a uma ação pré-determinada. É nesse nível que determinamos, por exemplo, para uma ação de monitoramento do estado de uma peça, o tipo de dispositivo que atenderá a este fim. Se queremos sair do campo da ação de comando e controle e entrarmos no campo da manutenção detectiva, esse dispositivo terá que atender a este fim. Observamos nas figuras, como exemplo, dispositivos de campo que, para o fim detectivo, especificamente em uma análise de vibração, é aplicado, por exemplo, em conjuntos de mancais para avaliar full-time o estado da peça, que é o rolamento. É claro que a relação custo e benefício para a aplicação da manutenção detectiva deve ser muito bem avaliada, pois existem, em sua maioria, casos em que essa aplicação não se justifica. Bom, agora passamos para o segundo nível da automação, que é a área onde definimos os controles que serão necessários ao desenvolvimento das ações necessárias. Neste nível, estaremos aplicando hardwares e softwares que recebem informações dos dispositivos de campo no nível 1. E esses hardwares definem também se a aplicação será somente para controle ou se poderá abranger a manutenção detectiva. Se no projeto existe a necessidade definida de uso de técnicas detectivas, a aplicação de hardwares específicos deverá ser contemplada. Vejamos o exemplo. Neste diagrama, observa-se claramente as divisões que existem nos níveis 1 e 2. No nível 2, que é o nível de controle, podemos ter diversos tipos de hardware para diversas aplicações que vão desde o tratamento de sinais digitais até o tratamento de sinais analógicos. Entendamos que sinais digitais são sinais que indicam apenas o status de ligado ou desligado, e os sinais analógicos nos permitem medir, ou seja, são sinais oriundos de equipamentos que geram variáveis como tensão e corrente para a interpretação de grandezas físicas como distância, velocidade, temperatura e etc. No caso específico do uso de dispositivos que possuem a finalidade de monitorar o estado de funcionamento de uma peça, este nos envia sinais analógicos que, consociados com um transdutor, nos permite, através de um protocolo de rede definido, operacionalizar esses sinais, transformando-os em informações que necessitamos para avaliar o estado da peça no nível 3, que é o nível de supervisão. Quando falamos em nível de supervisão, nos remetemos a sistemas que propiciam ao usuário a interação efetiva com todos os sistemas e processos de uma planta. Existem diversos tipos de hardwares e softwares que cumprem com a tarefa de tratamento da informação em níveis diferentes. Podemos ter simples arranjamentos estruturais de supervisão em IHMs, que são interfaces, ou interfaces homem-máquina, ou podemos ter complexos sistemas de supervisão em computadores de mesa, em computadores pessoais. Mas o importante é esclarecer que nesse nível construímos os chamados sistemas integrados das informações. Se caminhamos para uma manutenção detectiva, nesse nível fazemos uso de softwares específicos que decodificam as informações recebidas pelos transdutores e as transformam em valores que nos indicam o estado a ser monitorado, como no caso da análise de vibração, a frequência desta. Bom, senhores, quando falamos em nível de gerenciamento de planta,
no nível 4, estaremos falando em estações de trabalho. Estas estações são os locais onde o operacional de toda a planta é tratado, ou em caso de máquinas engenheiradas, essas são dotadas por estações locais como IHMs. Neste local, os operadores possuem acessos a todas as informações operacionais da planta e tomam decisões operacionais. No caso da manutenção detectiva, esta se insere neste contexto geralmente como local e possuindo uma unidade de monitoramento remota para que a manutenção possa tratar esses dados. No nível 5, estaremos tratando todas as informações em nível corporativo, ou seja, integrando dados de natureza operacional, contabilístico e de manutenção, podendo estes serem disponibilizados em vários modelos a todo o corporativo de uma empresa ou grupo. O que deve estar bem claro é que a manutenção detectiva pode estar instalada no contexto da automação ou pode ser uma ferramenta de utilização aplicada, ou seja, somente compilar dados para a manutenção. Então deve-se entender que a manutenção detectiva é uma prática cada vez mais constante nas grandes corporações, principalmente onde o fator risco é muito alto. Espero ter ajudado com essas explanações e encerramos aqui nossa explanação sobre manutenção detectiva. Até a próxima.